Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar aí continuidade no nosso curso, de modo que iremos agora trabalhar com o sistema de equações lineares. E o primeiro método que iremos trabalhar será o método de eliminação de Gauss, ok? Então, nessa aula eu preparei para vocês uma pequena definição, né, do que é sistemas de equações lineares. Eu irei apresentar um método para vocês de eliminação de Gauss e as principais referências. Antes da gente iniciar com a definição, né, de sistemas lineares, podemos citar alguns problemas que pode ser visto em algumas áreas da engenharia, né, que são sistemas de equações lineares. Então, alguns deles são a determinação do potencial em hidrelétricas, cálculo de tensão em estruturas metálicas, na construção civil, cálculo de escoamento no sistema hidráulico, como derivações, previsão da concentração de reagentes sujeito a reações químicas e soluções de equações diferenciais. Então, esses aqui são alguns exemplos que podem ser resolvidos através da análise linear. Okay? Antes de falar dos sistemas, eu quero apresentar para vocês uma pequena definição do que é uma equação linear. Porque a partir de que você tem uma ideia de que é uma equação linear, a gente vai se estender para a definição de sistema de equações lineares. Então, assim, uma equação ela é linear se cada termo contém não mais do que uma variável e cada variável aparece na primeira potência. Por exemplo, aqui eu tenho a variáveis x, y e z, todas estão na mesma potência, na potencial 1, né? Então, assim, essa aqui é uma equação linear. De modo que quando eu tenho um produto de duas variáveis, mesmo que a potência seja 1, ela é não linear. Então, isso aqui é um exemplo de uma equação não linear. E aqui seria outro exemplo de uma equação não linear, porque o x ele está elevado ao cubo, certo? Então, por esse motivo, essa equação ela é não linear. E um sistema de equação é denominado linear quando todas as suas equações são lineares. Então, assim, aqui eu tenho esse sistema aqui, 5x mais 6y mais 3z igual a 10. 3x menos 7y mais z igual a 2. Menos x mais 3y mais 5z igual a 1. Observe que essa primeira expressão aqui ela é linear, a segunda é linear e a terceira também linear. Então, esse sistema aqui, esse sistema 1, ele é linear. Enquanto que aqui é um exemplo de um sistema não linear. A gente vê que logo na primeira equação do sistema eu tenho x elevado ao quadrado. Então esse sistema ele deixa de ser linear já por causa da primeira equação aqui. A segunda também não é, porque x está elevado ao cubo e aqui y está elevado ao quadrado. De um modo geral, um sistema de n equações lineares é escrito como desse formato aqui, ok? De modo que, em termos matriciais, o sistema fica AX igual a B, onde a matriz A é a matriz dos coeficientes, minha matriz B é o vetor do termo independente e o X é o vetor solução, certo? Então, em termos matriciais, eu posso escrever o meu sistema linear dessa maneira. De modo que os métodos numéricos para a solução do sistema de equações lineares são divididos em dois principais grupos. Os métodos diretos, que são aqueles que fornecem uma solução exata e não
fossem os erros de arredondamento com um número infinito de soluções e operações, ou seja, esses métodos, eles, se não fossem os erros, né, eles dariam a solução exata. E os métodos interativos, que são aqueles que permitem obter a solução de um sistema com a dada precisão através de um processo infinito convergente. Então, esses são os dois principais métodos numéricos que a gente vai encontrar as soluções para sistemas lineares. De modo que esses dois grupos, eles têm alguns métodos que se destacam, né? Então, nos métodos numéricos diretos, a gente pode citar sistemas triangulares, eliminação de Gauss, decomposição LU e decomposição de Cholesky. E nos métodos interativos, pode citar o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Então, algumas observações são precisas ser feitas em relação à questão desses métodos. Os métodos diretos, em princípio, eles estão desprezando os erros de arredondamento. Produziriam uma solução boa, se não houvesse um número finito de operações aritméticas. Porém, para sistemas grandes, de grandes portes, o erro de arredondamento de métodos diretos pode tornar a solução sem significado. Então, assim, os métodos diretos, ele tem a sua vantagem quando o seu sistema ele não é de grande porte, ou seja, não tem uma quantidade grande de variáveis, é um sistema que a gente consegue até uma boa solução, né? Porém, para grandes sistemas, ele pode, devido aos erros de arredondamento, pode causar que a solução não seja boa. Então, o método interativo, por outro lado, ele iria requerer um princípio, um número infinito de operações aritméticas para produzir a solução exata. Porém, os métodos interativos, os erros de arredondamento não se acumulam, então ele acaba gerando uma aproximação melhor, dependendo do caso que a gente está trabalhando. Ok? Então, o sistema de equações lineares, em relação às suas soluções, ela pode ser visto com a seguinte classificação. O meu sistema ele pode ter uma única solução, ou seja, ser um sistema possível e determinado, SPD, infinitas soluções, ou seja, o sistema possui indeterminadas soluções, ou seja, ele é SPI, e nenhuma solução. Então, meu sistema é um sistema impossível, SI. De modo que esses resultados aqui, eles são vistos, na maioria dos casos, né, nos cursos de álgebra linear, que essa expressão aqui a gente usa ver lá. Então, assim, dado uma matriz quadrada, n por n, as seguintes afirmações são equivalentes, ou seja, se A possui inversa, então a sua única solução do sistema homogêneo vai ser do sistema A, y igual a zero, é o vetor y ser o vetor nulo, o posto, o máximo de vetores de linhas ou de colunas linearmente dependente da matriz A é n, o determinante ele é diferente de zero, e dado o vetor B, existe exatamente um vetor x tal que AX é igual a B. Então, isso aqui a gente traz, né, da álgebra linear, esses resultados. Aqui a gente não vai entrar demais nessa parte aqui, só vai aceitar os resultados vindo de lá. Então, assim, que ele que vai gerar aquela classificação de ter a existência e a unicidade da minha solução do meu sistema AX igual a B. Então, o método de eliminação de Gauss, ele consiste em transformar o sistema linear em outro equivalente de mesma solução, que tenha matriz dos coeficientes no formato triangular superior, como, por exemplo, esse sistema 4. Então, aqui a gente vai ter uma matriz triangular superior,
ok? Então, esse aqui é um dos passos do método de eliminação de Gauss. Nesse formato, em determinada linha, se xj for a variável associada ao primeiro coeficiente, não nulo, da linha, então todos os coeficientes de xj das linhas abaixo, deles são igual a zero. Certo? Então, o que acontece aqui? Então, aqui a gente vai dar alguns passos de como acontece o método de eliminação de Gauss. Então, assim, a partir de calculamos os valores de x1, x2, x3, xn, de baixo para cima, ou seja, iremos em primeiro encontrar o valor de xn, certo? Então, é chegarmos e calcular o valor de x1, ok? E para isso, a gente tem esse esqueminha aqui. Primeiro a gente encontra xn, depois xn menos 1, vai seguindo x3, x2 e x1. Então, de modo que primeiro calculamos xn na última equação, depois substituímos o valor na penúltima e calculamos xn menos 1. Por último, substituímos de xn até x2 na primeira equação e calculamos x1. Então, esse aqui seria o passo de fazer o cálculo, né, do método de eliminação de Gauss. Para transformar o sistema linear no formato triangular superior, podemos usar algumas operações elementares com as linhas. E são propostas aqui inicialmente 3, ou seja, trocar a linha I pela linha J, em símbolo seria LI, trocar com J, substituir a linha I pela mesma linha multiplicada por uma constante K diferente de zero, ok? Ou seja, em símbolos eu teria LI igual a K vezes LI. Substituir a linha I pela soma delas com outras linhas, ok? Então, LI seria LI mais LJ. E aqui seria o sim. É permitido fazer outras operações elementares de uma única vez, como LI é igual a LI mais BLJ, que são as linhas, né? Bem como subtrair as linhas ou dividir uma linha por uma constante. Exemplos dessa maneira aqui. Então, assim, eu posso fazer LI menos LJ igual a LI mais uma constante, LJ, ou dividir. Ok? É recomendável, mas não obrigatório, que o primeiro termo do coeficiente não nulo de cada linha seja igual a 1. Se isso acontecer, a gente pode fazer outras operações, okay? Como essas daqui. Então, assim, não é obrigatório que o primeiro termo de cada linha seja igual a 1, mas é recomendável deixar igual a 1, utilizando o método de Gauss, a eliminação de Gauss. Então, a gente tem um exemplo aqui para determinar a solução desse sistema 5. Para isso, a gente vai inicialmente fazer algumas dessas operações que foram vistas aí. Então, vamos efetuarmos as seguintes operações com as linhas. Então, eu tenho esse sistema. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar a linha 1 pela linha 2. Então, troquei a linha 1 pela linha 2. Então, agora a linha 1 vai ser x menos 7y mais 2z igual a 17. E a primeira linha, agora, se tornou a segunda. Aí agora eu vou fazer umas outras operações para transformar esse sistema em uma matriz triangular superior. Então, para isso, eu vou pegar a linha 2, vai ser igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E a linha 3, ela será L3 menos 5 vezes a linha 1.
Então, quando eu faço isso, todos os termos abaixo do x se tornaram zero, ok? Aí agora, como falei que é recomendável, eu vou pegar a linha 2 e dividir ela por 17 para deixar esse termo aqui igual a 1, esse primeiro termo aqui. Então agora eu fico com essa expressão aqui, ó. Feito isso, o meu objetivo agora é zerar o valor que está abaixo do y, né? Para eu transformar na minha matriz triangular. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter a linha 3, será a L3 menos 43 vezes L2. Quando eu faço isso, esse termo que estava aqui abaixo do y se torna zero. Eu tenho agora, por fim, eu fico com essa expressão. E agora eu consigo determinar o valor de z. Então, note que obtivemos um formato triangular para o sistema, que o x foi eliminado da segunda e da terceira equações e que o y foi eliminado da terceira equação. Da última equação, obtemos que menos 144 dividido por 17 vai ser igual a menos 576 dividido por 17, ou seja, z é igual a 4. Substituindo esse valor de z na segunda equação, a gente obtém que y será igual a 4 sobre 17 menos 21 sobre 17, que vai dar igual a 1. E, finalmente, substituindo os valores de y e z na primeira equação, obtemos x igual a 17 mais 7y menos 2z é igual a 17 menos 7 menos 8, que vai dar o valor de 2. Então, portanto, a solução do meu sistema, ele é x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 4. Então, vamos pegar aqui agora esse sistema e fazer ele utilizando o VCN, certo? Então, note que esse sistema aqui, ele tem poucas entradas, então assim, ele não vai dar ele não vai dar muito trabalho de colocar no VCN, certo? De modo que o nosso aplicativo que estamos usando, né, o VCN, ele vai dar uma solução, vai dar a mesma solução. Então, vamos aqui agora. Sistemas lineares, certo? Métodos diretos. Aqui é a minha matriz coeficiente, então eu vou preencher com meus coeficientes, que são 2, 3 e 3. 1, menos 7 e 2. 5, 8 e menos 1. Minha matriz B, ela é formada por 13, 17 e menos 2. Vamos utilizar o método de Gauss. Vamos fazer essa aqui, execução passo a passo. Então, vamos calcular. Aqui ele dá o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Por fim, a gente encontra o mesmo valor que encontramos fazendo a conta manualmente, ou seja, x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 4. Então, encontramos os mesmos valores, certo? Que no VCN. De modo que eu coloquei para vocês aqui, né, a tela com os resultados, que foram o mesmo ali. Eu só fiz a questão de fazer o passo a passo e mostrar com quantas interações ele resolveu o nosso método, ok? Então,
Então, essas aqui foram as principais referências que eu utilizei para o desenvolvimento dessa aula, de modo que nossa próxima aula a gente vai ver a questão do método de pivotização, ok? Que será o próximo método que iremos analisar. No mais, até a próxima aula.